Eu tenho visto que vocês têm assistido muito o vídeo sobre glicemia, então acredito eu que esse assunto interesse muito vocês. Em um dos comentários deixado naquele vídeo, um inscrito aqui do canal colocou que ele achava interessante trazer um vídeo falando sobre os exercícios em pacientes com diabetes. Então, aguarda a vinheta que o vídeo já vai começar e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, gente! Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. Então, como eu falei antes, brevemente, hoje o assunto vai ser exercícios em pacientes com diabetes, né? A gente já sabe, já é comprovado que os exercícios físicos, as atividades físicas, elas auxiliam no controle glicêmico e na nossa saúde como um todo. Então, o sedentarismo é um dos maiores problemas que a gente encara nos dias de hoje e ele interfere no nosso organismo ao ponto de facilitar o desenvolvimento de muitas patologias. Mas nós sabemos que além de prevenir o aparecimento, surgimento de doenças, os exercícios físicos auxiliam no tratamento das doenças pré-existentes no organismo. Então, é muito importante falar sobre os exercícios físicos. Vou fazer esse link hoje com os pacientes que possuem diabetes. Eu já vou aproveitar agora para pedir para que você, se está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever e clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E você que já é inscrito, se ainda não clicou no sininho, também é uma boa opção para ficar por dentro de todos os vídeos que surgem aqui no canal. Então, como eu já falei no vídeo da glicemia, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você ainda não assistiu ele, você pode depois desse vídeo ir lá dar uma espiadinha que ele ficou bem interessante. Lá eu comentei sobre a glicose em jejum, que é um dos exames também muito solicitados na clínica, para o controle, então, da nossa glicemia, para ver como está se comportando o nosso organismo frente aos níveis de glicose que ficam circulando na corrente sanguínea. A glicose, ela é necessária para as nossas células. Então, o que a gente tem que ter claro é que a glicose, ela precisa, para desempenhar o seu papel de gerar energia para o organismo, ela precisa ir para dentro da célula. Então, glicose boa não pode ficar circulando no nosso sangue, porque se ela circula, se ela fica só circulando na nossa corrente sanguínea, eu também comentei no outro vídeo da glicemia, que ela acaba marcando a hemoglobina, né? Então, ela faz uma marca na hemoglobina, e essa hemoglobina que fica marcada com essa glicose, ela não consegue transportar oxigênio. E é por isso que os médicos ficam batendo sempre na mesma tecla para que o paciente controle a sua alimentação, faça exercícios físicos para prevenir o aparecimento do diabetes, porque são muitas as complicações que o diabetes pode trazer no nosso organismo, no organismo do paciente que é acometido por essa patologia. Então, nós temos que sempre lutar para prevenir o aparecimento das patologias, mas nós também possuímos o tratamento para as pessoas que não conseguem prevenir e acabam por desenvolver essa patologia. Bom, então agora eu vou entrar mesmo na parte dos exercícios físicos. Nós possuímos, digamos assim, dois grandes grupos de exercícios físicos. Nós temos os aeróbicos, e os exercícios de resistência, que são também conhecidos como anaeróbicos, tá? Então, os exercícios aeróbicos, eles são aqueles com uma intensidade de leve a moderada, caracterizado por movimentos rítmicos, repetitivos e contínuos, que esteja trabalhando o mesmo grande grupo muscular, tá? Então, ele engloba um certo grupo muscular e também tem a faixa de duração, então tem que ser pelo menos 10 minutos por sessão. Esses exercícios, eles costumam ter uma duração mais prolongada, então embora tenha mínimo de 10 minutos de duração, eles costumam durar muito mais. Para a obtenção de energia, as células vão utilizar de gorduras, de algumas proteínas e dos carboidratos, propriamente. E vou citar alguns exemplos deles para vocês conseguirem entender de quais exercícios eu estou falando. Então aqui nesse grupo envolvem a caminhada, a corrida, o ciclismo, natação, tá? Então, são vários exercícios, todos os exercícios que são parecidos com esses
eles estão nesse grupo dos aeróbicos. E agora nós vamos falar então um pouco sobre os exercícios de resistência. Eles costumam ter uma duração menor em questão de tempo, né? Mas uma intensidade muito mais alta. Então aí nós temos a musculação, onde tu pode puxar muito peso, né? E fazer poucas sessões curtas, de repetições curtas também, com um peso maior. Então é uma alta intensidade para aquele músculo, você está exigindo muito daquele músculo em um curto período de tempo. Alguns exercícios isométricos também fazem parte desse grupo. Então eu vou falar assim, brevemente, agora resumidamente, para vocês entenderem um pouco mais do exercício aeróbico, que é o que as pessoas costumam mais fazer. Por exemplo, você vai no médico, o médico vai lhe indicar exercícios físicos, a primeira coisa que vem à mente é a caminhada diária no final da tarde, no início da manhã, né? A caminhada, ela é um exercício aeróbico. E o que acontece quando a gente faz um exercício aeróbico? Que é baixa intensidade, de baixa, média, né, intensidade e um longo período. Como o metabolismo aeróbico, ele utiliza dos carboidratos, então ele vai utilizar a glicose que está circulando, tá? Então, o músculo, ele começa a captar essa glicose que está livre, ele começa a utilizar essa glicose. Como a glicose, ela vai diminuindo as concentrações na corrente sanguínea, nós já vamos ter um sinal, tá? Uma sinalização lá no pâncreas, nas células alfa-pancreáticas, e elas vão liberar glucagon. O glucagon, ele é um hormônio que, junto com a insulina, eles regulam as concentrações de glicose no nosso sangue. Então, esse glucagon liberado, ele vai até lá no fígado, tá? Que o nosso fígado, ele é o órgão que mais armazena, se dá para dizer assim, a glicose, né? No formato de glicogênio. Então, ele vai lá no fígado e faz o fígado trabalhar para formar a glicose. Vai atuar na via da glicogenólise, que é a quebra-lise, né? Quebra do glicogênio. Quando quebra o glicogênio, então a glicose fica livre para ser utilizada. E a gliconeogênese usa de outros produtos para formar a glicose, não necessariamente de carboidrato, tá? Então, o glucagon também está envolvido com a liberação desses outros produtos para a formação da glicose pela gliconeogênese. O glucagon também vai atuar na oxidação das gorduras, né? Estimulando a oxidação de gorduras e estimulando o metabolismo dos aminoácidos, porque daí na gliconeogênese vão ser utilizados através do aminoácido, da gordura. Então, com essa produção ocorre a maior liberação, então elevam-se novamente os níveis de glicose na corrente sanguínea, porque sem glicose nós não temos energia para a célula, sem energia para a célula não tem como fazer, né, as suas atividades, desempenhar o seu papel, o seu bom funcionamento. E também nós temos então esse balanceamento, né? Se nós podemos dizer, tipo uma gangorra, vamos pensar. O pâncreas eleva a produção e liberação de glucagon. O de insulina, a liberação e a produção de insulina baixam, porque daí o efeito maior vai ser do glucagon. E quando ocorre o contrário, né? O contrário também é verdadeiro. Quando se elevam a síntese e liberação, né, de insulina, o glucagon, ele diminui. Um se eleva, o outro diminui, tá? Isso é importante para que o hormônio que está mais alto, ele consiga desempenhar a sua função, ele consiga fazer com que o metabolismo seja controlado, né? Fique equilibrado. O que também é importante nós termos claro é que não são só esses dois hormônios que participam dessa regulação do metabolismo, né? O nosso metabolismo, ele possui muitos outros hormônios, entre eles a própria adrenalina e noradrenalina, né? Ou epinefrina e norepinefrina, que são hormônios que também estão envolvidos no controle de diversos sistemas, né, de todo o nosso metabolismo, então eles também entram nesse controle do nível glicêmico. Por isso que é tão importante ter acompanhamento de um educador físico, ter acompanhamento do médico, ter acompanhamento do nutricionista, porque pacientes, por exemplo, com o diabetes tipo 1 vão poder fazer alguns exercícios que os do diabetes tipo 2 podem fazer também, mas com alguns cuidados, né? Nós sabemos que o paciente com diabetes mellitus tipo 1, ele precisa utilizar insulina, né? Na maioria dos casos precisa utilizar insulina. Então eles também são conhecidos como pacientes insulino-dependentes, né? E dependendo do exercício escolhido, esse paciente vai ter que utilizar a insulina de certa forma,
talvez antes do exercício, talvez tenha que controlar a alimentação antes ou depois do exercício, porque casos de hipoglicemia, né, tem a tendência de se desenvolver caso o paciente com diabetes faça exercício de qualquer jeito. E a hipoglicemia, ela também é um estado ruim para o corpo, tanto quanto a hiperglicemia, tá? Ambas fazem mal para o organismo. Então, sempre tem que ter isso muito claro. Quando vai fazer a escolha de um exercício, se você já possui diabetes, você precisa de um acompanhamento de um educador físico. Para eu não ter que ficar lendo e falando aqui muitas coisas para não ficar um vídeo tão extenso, eu vou deixar o site aqui na descrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Lá possuem muitas informações, tanto para quem é paciente quanto para quem é profissional da área da saúde e queira atender ou trabalhar com esses pacientes, né, os pacientes acometidos pelo diabetes. Tem muitas informações interessantes. Eu acho importante nós termos esse conhecimento, tanto como profissionais da saúde, como quanto pessoas, né? Porque provavelmente você pode ter alguém na família que possui, ou que vai possuir, ou você mesmo vai desenvolver. Então, há a necessidade de nós conhecermos mais essa patologia e sabermos como lidar com ela no dia a dia, né? Inclusive, o link que eu vou deixar aqui na descrição desse site da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele está falando sobre os exercícios, tá? Propriamente, ele já vai levar vocês para a página que fala sobre os exercícios, que são algumas diretrizes da Associação Americana de Diabetes. Lá está descrito como os pacientes que possuem diabetes devem fazer a prática do exercício físico. Mas, claro, procure um profissional de educação física, né? Um educador físico, um nutricionista, fale com o seu médico. O conjunto deles, né? O conjunto dos profissionais da saúde também é importante para fazer com que o paciente tenha um melhor desempenho e consiga aproveitar todos os benefícios que os exercícios físicos podem trazer para a sua saúde. Então, só para lembrar, exercícios físicos são importantes, essenciais para a prevenção e o tratamento do diabetes. Existem diferenças entre os exercícios escolhidos, existem diferenças entre os pacientes que possuem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e até mesmo a diabetes gestacional, e deve ser observado. Outro ponto para lembrar, sempre procurar informação com profissionais qualificados, educadores físicos, médicos e nutricionistas. E demais profissionais da saúde que possam ter essa especialização, esse conhecimento maior nessa área. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clique no sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Qualquer dúvida, eu fico à disposição aqui nos comentários ou lá no Instagram, é só me chamar que eu vou adorar responder qualquer dúvida que vocês possam ter. Fiquem bem e até a próxima!